Oi, amor ou amora aqui do nosso Literapia. Eu sou a Laura, eu me formei em letras, depois eu me formei em psicologia e acabei virando uma psicóloga que adora prescrever livros. Gente, hoje eu vim contar para vocês do desafio, o resultado do desafio que eu me propus no comecinho de 2024. Então eu vou falar o que eu desisti, o que eu não desisti, por que eu desisti, por que eu amei. Aqui tem favorito, aqui tem desfavorito com força e vamos lá. Vou começar com essa coisa aqui que foi um desfavorito. Gente, eu amo esse autor, é um autor tcheco, Milan Kundera. Ele escreveu A Insustentável Leveza do Ser, que é uma obra, assim, gente, que eu amo de paixão. Amo de paixão. Mas a imortalidade, mesmo com essa edição maravilhosa da Companhia das Letras, eu não dei conta. Tava indo muito bem, tava gostando muito, mas de repente, eu não sei por que cargas d'água, o sujeito me enfiou Goethe, me enfiou outro século no meio da história. Começou numa coisa que me pareceu muito pessoal, assim, num sentido de uma viagem mesmo. O cara parecia que tinha tomado alguma coisa e enfiou uma viagem no meio, uma maionese no meio. Então, assim, desisti. Primeiro dos 12 livros para o ano de 2024, do qual eu desisti. Um livro, esse aqui eu desisti por um motivo, que é monogamia literária, eu já vou dizer. Esse livro aqui, Berlim, de Alfred Dublin, Alexanderplatz. Berlim Alexanderplatz. Saiu pela Martins Fontes. Um livro, eu li quase até a metade, gente. Apesar das páginas brancas, apesar... Não, ele é costuradinho, mas ele não é confortável. Ele tem um papel que o deixa bem pesado, sabe? Apesar que ele é um calhamaço, mas tem calhamaços que são mais leves e mais confortáveis. Esse livro, ele conta a história de um homem que sai da prisão e ele quer por tudo quanto é custo ser uma pessoa bacana, ser uma pessoa idônea, só fazer o que é correto, mas aí a coisa vai se desenrolando. Enfim, o que aconteceu com esse livro aqui? Eu comecei a pensar em outros livros enquanto eu estava lendo esse. Sabe assim, ai, queria estar lendo tal coisa, ai, queria estar lendo tal coisa. Gente, se eu tiver com uma pessoa, se eu estiver namorando alguém e ficar pensando que eu queria estar com aquela outra, eu, eu sou monogâmica. Então, eu acho que a poligamia, para mim, a poligamia ela é um excesso de informação, eu não dou conta de lidar. Já namorei em turma, já namorei em 4 pessoas, foi maravilhoso, mas hoje em dia, olha, é um pouquinho cansativo para mim, eu prefiro a monogamia. E com os livros a mesma coisa, gente. Eu leio um livro de cada vez, eu leio de uma maneira extremamente profunda. O que eu mais amo numa leitura é o fato dela ser muito imersiva. E aqui não foi tão imersivo e eu fiquei procurando outras coisas por aí. Eu falei, não, deixa eu terminar de uma vez, que aí eu fico livre para me relacionar com outros. Agora esse daqui, gente, olha que lindeza esse livro. É daquela coleção da Autêntica que tem as obras completas da Virginia Woolf e é a organização e tradução do Tomás Tadeu. Esse livro aqui eu escolhi porque, né, Virginia Woolf. Ele tem fitilho, ele é a cor mais gostosa do mundo, apesar de capa dura, eu amo essa coleção. Só que eu fui percebendo que esse livro, ele é de trechos selecionados de outras obras da Virginia. E eu já tinha lido. Então eu reli um que eu amo de paixão, que é uma partezinha do Ao Farol dela, que se chama O Tempo Passa. Eu reli, me emocionei, chorei de novo, porque me veio aquela sensação. Mas os outros que eu já tinha lido também, eu não peguei para ler.
Aí então eu não li ele inteiro, né? E o que eu li, na verdade, eu reli. Eu tô falando primeiro dos quais eu desisti, tá? Esse box maravilhoso de David Copperfield, de Charles Dickens. Gente, esse livro da Nova Fronteira é, assim, uma obra-prima, a edição dele. É lindo. Eu li esse daqui. E aí, eu estava gostando, mas ele ficou muito repetitivo. Muito, assim, eu senti às vezes que eu estava até numa vertigem, porque a coisa ficava meio assim... Sabe quando dá aquela sensação daquela gosminha da lesma? Que você fala assim, gente, isso aqui tá difícil. Aí eu achei que esse já era o suficiente, porque é um livraço, aquela leitura fluida, né? É muito fluido. O Charles Dickens, ele tem uma linguagem muito confortável de ler, é fácil de ler. Aqui a gente tem um menino, é um romance de formação, um menino que é órfão, que passa por aquela desgraceira, porque o Charles Dickens, nossa, gente, para fazer um personagem sofrer é impressionante. Aí eu não queria sofrer tudo que eu sofri aqui em dose dupla, por isso que também eu larguei, achei que um livro era suficiente, estava de bom tamanho. O próximo, gente, isso aqui foi ruim ter largado, viu? Mas eu vou voltar a esse livro depois. Do Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov. Saiu pela editora 34, tradução de Paulo Bezerra. Um box lindo, principalmente porque eu amo brochura. Uma brochura muito, muito gostosa da editora 34. A editora 34, ela é primorosa nas edições, ela é primorosa nas traduções, é costuradinho, não tem fitilho, não tem fitilho. Mas essa edição, ela é até ilustrada. Ela é um conforto, gente, é muito confortável. Eu estava gostando, mas demorou tanto, estava tão demorado assim para a coisa dar uma engrenada que eu não estava na época de ler isso daqui. Estava também pensando em outras coisas, pensando em outros livros que eu queria ler, e foi bom ter abandonado, porque sabe quando você... Ai, não tem aquele tesão de, ai, chegou minha hora de ler, no intervalinho, sabe? Nossa, agora eu tenho um intervalinho, eu vou dar uma lida. Não tava rolando isso. E se eu não tô com tesão, gente, sem tesão não há solução, como já dizia o meu amor Roberto Freire. Gente, eu tô indo dos que eu menos gostei para os que eu mais gostei, tá? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, esse daqui eu não gostei muito, mas os outros 6 eu amei. Esse do Philip Dick, O Homem do Castelo Alto, eu gostei desse livro. Não amei. Eu também o achei arrastado, com um excesso que eu acho que se ele tivesse um pouco mais enxutinho assim, eu acho que eu teria gostado mais. Mas é uma baita distopia sobre como seria o mundo caso os nazistas tivessem vencido. Gente, é de arrepiar. E aqui tem também... aqui tem também, não, tem também uma adaptação, fizeram uma série, eu assisti a série e eu amei, a série é fantástica. E esse daqui é uma brochura costuradinha, muito gostosa, que saiu pela Aleph. Foi pela Aleph? Foi. Foi sim, foi sim, foi sim. Agora vem os meus top 6, eu amei todos. E o sexto é do Primo Levi, É Isto um Homem? Gente, que é isso aqui? Que é isso aqui? Isso aqui me chacoalhou tanto, gente. São as memórias dele, que é um químico
que foi parar em Auschwitz na época da Segunda Guerra. Saiu pela editora Rocco. Ele dá detalhes tão sórdidos do que aconteceu. É um livro que é uma denúncia contra essa barbárie, contra esse capítulo horroroso da nossa história. Eu fui lendo, eu fui anotando. Eu não acreditava nisso aqui, não acreditava que tinham feito tudo isso, esses requintes, né? Eu já sabia, gente, mas quando é uma obra imersiva assim, que parece que você tá lá vendo como testemunho ocular. Gente, eu quase morri com esse livro que é... Nossa Senhora, que loucura! Eu fiquei doida. Ele sobreviveu e contou essa história, né? Nossa, ainda fico assim... É difícil de ler, gente. É difícil de ler. E olha o que ele escreve aqui. Um pouco assim de por que é que ele escreveu isso, né? Ele escreve um poema, ó. É isto, um homem? Vocês que vivem seguros em suas cálidas casas, vocês que voltando à noite encontram comida quente e rostos amigos, pensem bem se isto é um homem que trabalha no meio do barro, que não conhece paz, que luta por um pedaço de pão, que morre por um sim ou por um não. Pensem bem se isto é uma mulher, sem cabelos e sem nome, sem mais força para lembrar, vazios os olhos, frio o ventre, como um sapo no inverno. Pensem que isto aconteceu. Eu lhes mando estas palavras. Gravem-nas em seus corações. Estando em casa, andando na rua, ao deitar, ao levantar, repitam-nas a seus filhos. Ou, se não, desmorone-se a sua casa, a doença os torne inválidos e os seus filhos virem o rosto para não vê-los. Gente, olha a força disso. Que é assim, não nos esqueçamos jamais do que aconteceu aqui, do que aconteceu na ditadura militar aqui no nosso país. Não nos esqueçamos para que isso nunca se repita. Então isso aqui é de uma gravidade, é de uma urgência, porque não dá para acreditar que depois de tudo isso nós tenhamos europeus, né, se revoltando contra os imigrantes que eles mesmos colonizaram. Olha, gente, eu vou te contar um negócio. Às vezes é muito difícil viver nesse mundo, viu? E esse livro aqui me lembrou disso. Como é difícil viver nesse mundo. A gente tem que ter otimismo, porque sem otimismo como é que a gente caminha, né? Eu li isso, eu não lembro quem que falou, mas eu li isso que... Eu tô quase lembrando quem falou. Eu vou procurar aqui e vou colocar aqui para vocês. Foi o Chomsky que falou que a gente precisa ter otimismo, porque sem otimismo a gente acaba não fazendo nada para salvar esse mundo. Então precisa ter otimismo um pouco como um combustível, sabe? Esse livro saiu pela editora Rocco, acabou com a minha vida. Agora o próximo, Ivan Turgenev, Pais e Filhos, saiu pela Companhia das Letras. Delicioso, delicioso. Gente, um clássico russo. Ó, vocês que vão participar aí do Desafio Literarteiras, a Juliana Garrido, o tema dela, um dos temas dela é um clássico russo. Esse é perfeito, ela indicou e eu reforço aqui a indicação, porque é um clássico russo muito acessível, que fala de conflito de gerações, é uma delícia de ver, eu acho, de ler, a gente se identifica muito e a leitura é fluida e muito acessível. E essa edição tá um arraso. Cadê o fitilho? Ah, não tem fitilho. A louca do fitilho entrou em ação. O próximo, meu top 4, Amos Oz, A Caixa Preta, da Companhia das Letras. Eu amo o Amos Oz. Amo. Quando ele morreu, eu quase fui junto, porque eu sou apaixonada pela literatura dele.
E aqui, gente, nós temos em primeira pessoa a separação de um casal e as cartas que eles trocam. É cada uma, gente, é assim, uma lavação de roupa suja que você não acredita. É muito bom, é muito bom. A gente aprende muito sobre relacionamentos. Eu adorei esse livro aqui. Tradução do hebraico de Nancy Rosensham. Olha que linda essa capa, gente. Meu top 3, top 3. Aqui em terceiro lugar, Virginia Woolf, Entre os Atos. Tem Fitilho, é da coleção das obras de Virginia Woolf, da editora Autêntica. Tem Luvinha. Olha isso, gente. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Tá no meu top 3, foi a obra que eu menos gostei dela, tá? De tudo que eu li quase tudo. Eu só não li quase tudo porque eu fico economizando, eu morro de medo de terminar. Mas quando terminar, eu vou começar a ler tudo de novo. Eu vou fazer isso. Olha só, vou perder o medo de terminarem as obras da Virginia Woolf, porque lerei todas novamente. Aqui a gente tem o quê? Uma festa de família, e aí as pessoas estão preparando um teatro que vai acontecer, e aí mostra também a encenação desse teatro, o intervalo, o que acontece no intervalo, que é a parte que eu mais gostei desse livro, o que acontece no intervalo entre o primeiro e o segundo tempo. Aliás, a Virginia, ela é perfeita para fazer esses intervalos. E aí a gente percebe que não tem intervalo na vida, né? Tudo, é um contínuo de altos e baixos, de som e silêncio, que ela faz muito bem, a maneira como ela coloca a questão rítmica. Ela vai te levando assim para aquele barulho, para aquela coisa, para aquele tanto de fantasia cênica, e aí ela te coloca também no silêncio, muito parecido com o silêncio do Alfarol. Só que aqui, nesse silêncio, embora exista uma solidão, acontece muita coisa. E não é que sempre acontece muita coisa em algum sentido no silêncio, né? Assim como no barulho, muitas vezes pode acontecer coisa nenhuma. Ai, maravilhoso, gente. A Virginia é assim, tá louco. Foi o que eu menos gostei, tá? Eu achei até que eu não tivesse gostado quando eu li, e aí foi passando o tempo, aquilo foi ficando, aquilo foi ficando, aquilo foi crescendo como algo, um bolo cujo fermento foi assim, fazendo ele desabrochar, e aí quando eu vi eu estava toda florida desse livro. Meu segundo lugar, gente, meu segundo lugar foi o primeiro livro que eu li no ano, William Faulkner, O Som e a Fúria, da Companhia das Letras. Com essa luva. Gente. Costuradinho. Eu amei esse livro. Eu amei. Um livro difícil de ler. Eu precisei ler os capítulos 2 vezes. Principalmente os 3 primeiros capítulos eu li 2 vezes. Depois eu saquei totalmente o que estava rolando e eu segui, foi um favorito e eu amei demais. Aqui nós temos a mesma história percebida por diversas mentes dentro de uma própria família. Começa com a narrativa de um homem que tem uma capacidade mental de uma criança, uma pessoa com deficiência severa. Então, você entra na mente deles, você não sabe o que está acontecendo ali, porque nós, com a nossa racionalidade, a gente não consegue abarcar essa linguagem que é puro pulso, impulso, né? Pura pulsão, o que vem, vem sem filtro. Gente, isso aqui é tão maravilhoso.
E foi chegando no final, eu tive uma crise de choro com isso aqui, que pelo amor de Deus, gente, isso aqui tem que ler, tem que ler. Tentou ler, não deu conta? Vai estudar na internet, procurem resenhas desse livro aqui e pegue e vai ler de novo, porque não dá para passar sem ler isso aqui. Uma das mais contundentes peças de ficção produzidas no século XX. Construída num estilo ousado, tecida por 4 vozes narrativas distintas e saltos inesperados no tempo. O Som e a Fúria é a obra mais célebre de William Faulkner, Prêmio Nobel de Literatura de 1949. Tradução de Paulo Henriques Brito. É tudo, tudo. E o primeiríssimo lugar, um livro do qual eu jamais me recuperarei, A Medida da Vida, Os Últimos Anos de Virginia Woolf, de Herbert Marder. Gente, isso aqui é um estudo, um mergulho na alma da Virginia Woolf nos últimos anos de vida dela. Saiu pela Tordesilhas, não é costurado, não tem nem menção a um fitilho aqui e foi o meu favorito. Eu amei de um tanto, gente, porque aqui, além de falar sobre a Virginia, traz também trechos da obra que vai ajudando a compor essa narrativa. E eu tinha muito essa impressão dela, que ela era bipolar. E aí aqui, gente, ela era bipolar. Ela era bipolar, sim. E aí eu entendi também o tamanho da minha fixação por ela. Eu tenho uma identificação, porque como eu também sou bipolar, é uma identificação muito forte, assim. E essa sensibilidade dela. Gente, isso aqui, ó, isso aqui tem que ler, porque é uma alma vastíssima. E aí a gente entra em contato, a nossa imensidão se amplia. É demais da conta. Ai, gente, me digam aí, vocês tinham feito também um desafio para o ano de 2024? Me falem aí os livros que vocês amaram, os livros que vocês abandonaram, que eu vou adorar saber. Um beijo com todo carinho do mundo e até de repente. Até de repente, não, daqui a pouquinho eu venho para falar dos livros que eu escolhi no nosso desafio Literarteiras. Gostei demais que vocês gostaram. Até daqui a pouquinho.